Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, ao vivo, pela Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua companhia e rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que estejamos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Já conosco aqui, vamos dar as boas-vindas, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Gratidão, Marcos, a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus e os bons espíritos, mais uma vez, nos inspirem no dia de hoje. Muita paz. E como estamos ao vivo, você pode participar. Basta enviar aí a sua mensagem, dar o seu alô, fazer a sua pergunta. Né? E você já está vendo aí na tela os canais, mas pode fazer a sua participação também através do YouTube. Nós vamos continuar no programa de hoje o tema que iniciamos na semana passada. Você está vendo aí no letreiro que está correndo esse tema, que tem por base esta obra de nossa autoria, que é o livro Escola do Sentimento. Está aqui, pronto. Semana passada, nós tratamos do tema A Escola do Sentimento e a Educação Moral. Fizemos várias considerações, trouxemos também a vida e a obra do nosso querido Pestalozzi, esse grande educador, aqui é um livro de nossa autoria, biografando o Pestalozzi. E hoje, então, nós vamos trabalhar a escola do sentimento e a humanização do ensino. Naturalmente, você já deve estar pensando aí, bom, humanização do ensino é porque eles devem considerar que o ensino deve estar desumanizado. Será isso? E o que a doutrina espírita tem a ver com isso? Ronaldo, essa é uma boa pergunta. E agora, como nós vamos responder isso? Pois é, Marcos. Aí nós vamos voltar aqui no Livro dos Espíritos para corroborar justamente com o que nós estamos conversando. Nós já lemos aqui, já comentamos também sobre isso. Mas como em educação tudo se repete, para que o ensino, para que possamos aprender, é repetir várias vezes, quantas forem necessárias, o assunto pertinente. E no tema egoísmo, na questão 917, Kardec faz uma observação. Ele coloca assim, vamos lá, o comentário é de Kardec, tá, gente? Que é na pergunta... O Fenelon termina na 917, e Kardec vai lá e faz um belíssimo, para mim, é a chave, é aí que está a escola do sentimento, a base realmente do que nós estamos aqui comentando, dessa humanização. Ele diz assim, eu vou ler em tópicos, mas vamos lá, ele diz assim, louvados esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época. E, não obstante o verme devorador do egoísmo,
continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa, que se pesquise em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-los, senão a todas ao mesmo tempo, pelo menos por parte. E pouco a pouco, o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada, porque as causas são inumerosas, mas não se chegará a esse ponto se não atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. E aí está a chave, Marcos. Por quê? O egoísmo é a chaga. As causas são várias, como Kardec colocou aqui, mas ele começa bem, como a ciência, como médico. Vamos pesquisar, vamos ver as causas. No caso da educação, nós já temos várias causas. Nós já comentamos aqui várias vezes. E nós vamos nos debruçar justamente aí. Ele fala da família, já notou? Não importa se é no palácio, na choupana. A família, quando ele fala em palácio, choupana, não importa se é pobre, se é rico. A causa é uma só. O egoísmo humano, continuando há mais de 2000 anos que Jesus já preconizou, exemplificou através de seu amor, com o processo de educação. E Kardec nos chama atenção sobre isso, Marcos. Eu não quero falar muito, que eu vou deixar e a gente vai discorrer. Mas seria, começando o nosso assunto por aí, sobre a escola da humanização, a escola do sentimento, a formação do caráter? Pois é, Ronaldo. As palavras de Kardec nos levam a várias considerações muito importantes. Bom, a primeira, corroborando a resposta que os espíritos deram à pergunta dele, aqui na 917, ele destaca que o nosso grande problema é o egoísmo. É a nossa grande chaga. Esse é o nosso problema. Porque o materialismo, o orgulho, o imediatismo, a violência, a corrupção, etc., a injustiça, tudo isso decorre do egoísmo. Agora, não sei se você, Ronaldo, reparou, e todos aqueles que estão nos assistindo, praticamente não se fala disso. Ninguém fala dessa questão de sermos egoístas. Ninguém, tá? Praticamente. Mas o egoísmo é que precisa ser combatido. Bom, então Kardec nos lembra que para o bom combate ao egoísmo, nós vamos remontar, né, procurar as causas que entretêm o egoísmo, que mantêm o ser humano egoísta. Então, que causas são essas? Nós podemos apontar algumas. Uma causa, o pensamento materialista sobre a vida, de que nós somos apenas este corpo, que nascemos, temos aqui que viver e um dia vamos morrer, sem que exista nada além disso. Isso reforça o egoísmo, porque se eu só tenho esta existência, eu tenho mais que procurar viver da melhor maneira possível. E se para viver da melhor maneira possível, usufruindo tudo que é da matéria, eu tiver que passar por cima dos outros, qual é o problema? Ah? Então, isso entretém o egoísmo, esse pensamento materialista sobre a vida. E aí Kardec, embora ele não enumere, né, essas causas que mantêm o egoísmo, ele então chega lá naquele ponto. Bom, o bom combate ao egoísmo não tem outro caminho a não ser a educação. Bom, e aí agora nós temos outro problema muito sério. Eu sei que você vai ler o resto do texto,
Até este momento, né, da sua leitura, Kardec aponta a educação, mas ainda não falou sobre a educação. Bem, quando nós falamos sobre educação, normalmente o que vem à nossa mente? Escola. Né? Quando falamos de educação, começamos a falar de escola. Agora, curioso é que aqui no Brasil, pelo menos, nós não falamos em sistema de educação, nós falamos em sistema de ensino. Ou seja, a escola virou sinônimo de instituição que ensina. Os professores são formados para ensinar. Ora, ensinar não é a mesma coisa que educar. O ensino não é a mesma coisa que a educação. Educação pressupõe algo a mais do que simplesmente receber e absorver e praticar conhecimentos. É mais do que isso. Nós temos as questões ligadas, por exemplo, ao comportamento, à disciplina, aos limites. E aí é que entra a questão da humanização do ensino. Nós estamos muito acostumados, né, Ronaldo, a visualizar uma sala de aula. E como é que visualizamos a sala de aula? Carteiras enfileiradas, uma atrás das outras, alunos sentados nessas fileiras de carteiras, professor ou professora ali na frente, alunos que estão ali para aprender aquilo que o professor vai ensinar na sua matéria curricular. Então, nós vamos ter o professor da língua portuguesa, o da matemática, o da geografia, o da história, o do inglês, o da química, o da biologia, da física, e vai por aí afora. É assim que nós visualizamos a sala de aula e, claro, por tabela, a escola propriamente dita. E hoje, né, nós já estamos vendo aí as escolas chamadas tecnológicas, em que os alunos já são preparados para esse novo mercado de trabalho, da inteligência artificial, da robótica e do mundo digital de uma forma geral. Mas aí vem aquela pergunta, mas e as questões dos limites, do respeito ao próximo, da empatia, as questões da disciplina, as questões do afeto, do sentimento, as questões psicológicas, porque tudo isso faz parte do ser humano. E as questões espirituais. Então, para a humanização do ensino, nós estamos precisando de uma nova visão sobre a própria educação. Porque se não tivermos essa visão nova, a educação atual, educação entre aspas, né? O ensino atual, do jeito que ele está sendo feito, não vai combater o egoísmo, porque ele nem toca nisso, né? Nem se preocupa com isso. Mas então, vamos fazer uma pergunta aqui, agora eu jogo para você, Ronaldo. Kardec errou, afirmando que é a educação que vai destruir o egoísmo, porque de Kardec para cá são mais de 160 anos e a impressão que nós temos é que a coisa vem piorando na sociedade humana. E aí, Ronaldo? Houve avanço. A gente sempre fala que a educação ela não está estática. Quem faz ela ficar estática são os homens, somos nós, são as nossas ações, são as politicagens que se faz, o sistema os poderes de cada época, as ditaduras, enfim. Não quero entrar no lado político, mas também está influenciando em muito, que é uma das causas. Então, o problema é que nós esquecemos de uma palavrinha que tem na educação, desconstruir. Nós precisamos desconstruir algumas coisas. Quebrar paradigmas, e, de repente, os paradigmas pessoais também, não os paradigmas do processo de educação só, mas o meu paradigma, o que eu acredito, o que eu confio, terminar desconstruindo de fato. Esse é um dos caminhos que nós já começamos a fazer. E eu falo isso que a família precisa também estar nesse processo. Porque o que está acontecendo hoje não é algo de agora. Ela está vindo lá de trás, num continuismo que nós estamos permeando e que não para. Nós ficamos reclamando,
mas não fazemos nada. Continuamos, ou seja, ficamos na mesmice, no continuismo. Buscar renovações, às vezes a gente até busca renovações, mas esquece que essa renovação ela começa em si mesma. A família precisa estar constituída de valores. Agora, de que valores eu estou falando? De que valores eu estou realmente na minha família, nesse processo de educação com os meus, comigo mesmo, eu estou preconizando? O valor da competitividade? A falta de amor? Da vantagem em tudo? Não é esse valor que nós estamos falando. E de que valores eu estou falando espirituais? Brigar porque a minha religião é mais importante do que a outra? E vice-versa? Esse processo começa na família. É a família ali que está fazendo, mantendo de fato todo esse processo, e aí esbarra na escola. Por quê? A escola é constituída de seres humanos, de agentes. E esses agentes são quem? Vem de onde? Da família. Vem da família. Eu vou parar aí e vou deixar com você, Marcos. Isso é muito importante, Ronaldo. Você estava falando, eu estava lembrando que hoje eu chamei um carro de aplicativo, e o motorista já era um senhor, e ele puxou conversa comigo, e começou a falar justamente disso, da família, e a problemática da falta da educação das novas gerações, desses jovens, na família. E ele me relatou alguns casos ocorridos dentro do carro dele, né? Já que ele é um motorista de aplicativo, carregando aí passageiros, e ele falou assim, olha, eu vejo coisas aqui, eu vejo mãe entrar com filha ou filho aqui no carro, enfim, é uma coisa impressionante como esses jovens, crianças, aí desrespeito por completo o pai, a mãe, sabe? É impressionante isso. Então, é muito importante nós falarmos aqui da família, né? Porque tem muita escola que acha que família, não é, Ronaldo? Tem que ficar do lado de fora, né? Porque quando o pai ou mãe entra na escola é só para atrapalhar, é só para provocar problema, porque existe esse tipo de pensamento. Mas nós temos que entender, à luz da doutrina espírita e mesmo à luz da pedagogia, da educação, que a família é a base da sociedade e que a educação moral, os valores espirituais, valores morais, eles precisam ser trabalhados o tempo todo. E aí, esse motorista me contou um caso ocorrido, que ele estava com o filho dele, já casado, e já tem um neto, né? E eu estava ali com o meu neto, né? Meu filho estava perto, e o meu neto pegou lá e falou assim, você, né, não sei o quê, se dirigindo a mim, que sou o avô dele, né? Olha, meu filho estava perto, se virou na mesma... Oh, como é que é, meu filho? Como é que você falou aí com o seu avô? Como é que foi mesmo? Você? Você não. Senhor, ele é o seu avô. Eu já ensinei isso para você. Tem que ter educação, tem que ter respeito. O que você vai fazer agora, então? Aí você, meu neto olhou para mim, desculpa, vovô. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E ele falou, isso é educação. Só você tem que respeitar ele é mais velho, ele é seu avô. Como você está tratando ele assim, como se ele fosse uma pessoa qualquer aí na sua vida? Ele falou, então isso está muito perdido. Nós deixamos que a liberdade se confundisse com a libertinagem, com o desrespeito. E nós estamos vendo uma geração que acha que pode fazer do jeito que quer, quando quer, que não está nem aí com as consequências do seu comportamento e das suas atitudes. Então, Kardec não errou. Somente a educação pode corrigir isso. Como ele lembra aqui no texto, pode levar muito tempo, porque as causas que entretêm o egoísmo são inúmeras. Mas enquanto nós não trabalharmos essa desconstrução, como você bem colocou, desse paradigma
que anda regendo a educação na atualidade, enquanto não trabalharmos os valores espirituais da vida, enquanto não unirmos o ensino com a formação do caráter, nós vamos continuar a ter graves problemas. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. E humanização, porque você lembrou bem, Ronaldo. O professor, a professora, o coordenador pedagógico, a diretora da escola, o servente, todo mundo, todos são seres humanos. Todo mundo. Todo mundo, além de pensar, sente. Todo mundo, além de ter inteligência, possui sentimento. Então, nós não podemos esquecer disso. E que todo mundo, como você tem muito bem colocou, vem da família. Não importa, né, como lembrou Kardec, se do casebre ou se do palácio. Mas que todo mundo vem da família, vem. Então, nós precisamos focar não apenas na escola, mas também na família. Uma das causas também é focarmos tão somente no conteúdo. Então, ficamos no conteúdo tão somente mostrando, é nota, é mensuração, é mensuração. Não tem mais. O pai e a mãe também não respeitam mais a escola. Não se respeita, na verdade. A família não está se respeitando. Para ficar bem com o filho, o filho é um exemplo, é um espelho, vamos botar, perdão, um exemplo, não é um espelho do que, de fato, os pais estão fazendo. Porque um filho que está na escola e ameaça os seus colegas, principalmente o professor, os agentes que estão ali, e o pai é conivente, a mãe é conivente, há algo errado. Uma das causas é justamente esse aspecto da inversão de valores. Não se respeita se o outro é ser humano ou não. Colocar a espécie humana é uma só. Não existe diferença. Se eu sou da favela, se eu sou da choupana, como Kardec colocou. Se eu sou rico, se eu sou pobre, não importa. A raça é uma só, a raça é uma só, a raça é humana. O que está em jogo nesse barco, essa grande nau, como diz os astronautas que voltaram agora recente do espaço, essa nau somos todos nós. Vocês estão olhando para nós, vocês estão olhando para vocês. Eu acompanhei a fala deles. Esse planeta que está aqui depende de nós. Não depende de A, de B, C, D. Somos todos nós. E nós estamos, outra causa, nos dividindo. Para quê? Por quê? Com que finalidade essa divisão? Se a causa maior, o tempo que ia ocorrer, a chuva que caiu, o sol vai cair sobre todos nós. Não importa ali quem é mais ou quem é menos. Não há diferença também na hora da morte, seja rico ou seja pobre. O caixão pode ser o melhor possível, a cremação também, mas o corpo é o mesmo. Todos vamos para lá na mesma proporção. Agora, o que vivifica é o espírito imortal que precisa estar sendo desenvolvido, e aí entra o que Kardec diz, nesse aspecto moral, que é o que está faltando. Nessa educação dos valores, nessa educação do amor, dos sentimentos, que está só preconizado, eu falo tanto essa palavra, porque é o egoísmo. Só visamos o egoísmo. E o egoísmo, ele é sutil. Ele é tão sutil que parece uma coisa boa. Eu vou dar um exemplo aqui, agora, para vocês. Eu me orgulho de estar aqui fazendo esse programa. É uma beleza estar aqui. Sem falsa ostentação. É muito bom estar aqui com o Marcos. É maravilhoso estar aqui com vocês. Olha a minha fala. Percebe? Percebe a falta de humildade? É isso que nós precisamos compreender, que o egoísmo ele se disfarça de várias maneiras. Pilatos lavou as mãos. Eu tenho poder para te livrar desse suplício. Poder nenhum teria sido alto não te fosse dado. Mas ele realmente tinha. E por que não fez? Mas para não ficar mal, não vejo crime nenhum nesse homem. Olha o egoísmo. Olha a sutilidade do egoísmo. Eu vejo. Bom, mas vamos botar um criminoso aí, que ele, né? O criminoso vai
Só que Caifás, articuloso, não era bobo, olha o egoísmo também. Opa, é agora. E a esposa de Pilatos avisou a ele. Teve a oportunidade toda. Emmanuel, o seu egoísmo também? Não, eu vou lá, mas não vou, não posso fazer. Nicodemos também. Agora, olha que diferença. Olha a diferença. Um centurião se expôs em público e foi ter com Jesus. E ainda diz, qual é a palavra que ele diz, Marco? Qual é a palavra, a conversa que ele tem com Cristo? Eu tenho poder para fazer isso, fazer aquilo, fazer milhões de coisas. Mas eu sei que tu és o Senhor. Olha aí. Olha a humildade. Olha só, uma pessoa que mata, que tem que perseguir, que tem que fazer as coisas, mas tem fé. Sabe que aquele que está ali é quem pode salvar o seu servo que está lá. E não precisa ele ir lá. Ele diz para o Cristo, não precisa, eu sei que não precisa ir lá. Mas uma palavra sua, eu sei que esse meu servo, ele vai ficar curado. Gente, a santidade que alguém está buscando aí, ou um milagre na educação, não é nada disso. É a transformação de reconhecermos que nós precisamos um dos outros. Esse é um dos primeiros passos. A quebra de paradigma, ela começa em nós mesmos, quando nós começarmos a enxergar um todo, e não por um prisma. Eu posso estar desestimulado, eu posso desistir de tudo, mas a imaginarmos, dá para imaginarmos se Jesus desistisse de nós? Dá para imaginar isso? Em nenhum momento ele desistiu. Assim é um processo da educação. Um pai que vai desistir do filho. E é o que as famílias estão fazendo com seus filhos. Estão desistindo dessa educação, jogando para o abismo. Porque um filho que agride um professor está nesse limite e o pai da vai quer agredir também, o que está havendo? Errado é errado. Não é assim que se resolvem as coisas. Com violência, nunca foi e nunca será. Se o professor errou, se há algo errado na escola, vamos resolver da melhor maneira possível na conversa. E se você já está agindo com violência, então é porque você está errado. O seu filho está errado, também está errado. Porque o não foi feito para quê? Para que você tenha os limites da sua situação. Tem o seu limite, que é um processo de educação também, de respeitar o outro, o espaço do outro. Então, numa educação, que é a escola do sentimento, e que nós, há mais de 25 anos, viemos trazendo isso, não é santidade, não é uma coisa fora do normal. É que possamos nós sermos os reconstrutores deste processo. E aí entra Kardec, só uma linha, rapidinho, Marco. Porque Kardec ele continua aqui, ó. A educação, se for bem compreendida, então é sinal que ainda não compreendemos a educação como ela tem que ser. Ele diz, será a chave do progresso moral, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-las, da mesma maneira como se endireita as plantas novas. A arte de manejar os caracteres, esse caráter que está em nós, do respeito. Eu estou aqui falando, o Marcos está respeitando, eu vou parar de falar, o Marcos vai falar, eu vou respeitar. Eu vou discutir, eu vou discordar. Tudo bem, no campo das ideias, isso faz parte do processo, sem impor, porque quando eu começo a impor, eu já estou no processo de egoísmo. Marcos, com você. Falei demais, hein? Não, falou muito bem, Ronaldo. E tudo que você falou é muito importante. E olha quanta coisa que nós precisamos fazer. E é por isso que nós temos trabalhado, batalhado por esse projeto da Escola do Sentimento. Não se trata apenas de mudar a escola, não é isso, não. É claro
nós podemos mudar a metodologia, podemos alterar os aspectos físicos, os recursos. Ok, tudo isso faz parte. Mas nós estamos falando da transformação na essência, né? Aquilo que está regendo hoje as escolas e a família. Quando acontece da mãe ou do pai, ou ambos, irem à escola para tirar satisfação da professora em relação ao filho e até usarem a violência contra a professora, nós já ouvimos no meio educacional pessoas falarem esses pais não têm educação. Não, tem sim. Eles passaram pela escola, eles tiveram pais, claro que eles têm educação, mas tiveram uma educação desviada, tiveram uma educação que não é a educação moral. E acabaram aprendendo ou entendendo que para resolver qualquer tipo de situação que atinja o seu egoísmo, tem que partir para a violência. Que a violência acabaria resolvendo, ou pelo menos vai abafar o outro lado, vai amedrontar o outro lado. Mas nós temos que ver o seguinte, ora, se esses pais de hoje, que são violentos, que dão maus exemplos aos filhos, tiveram uma família e passaram pela escola, ora, está bem claro, né, que a educação que nós temos promovido há décadas e décadas é uma educação falseada, no mínimo, porque ela não está formando pessoas de bem, não está adentrando o que Kardec colocou aqui e você destacou, a arte de manejar os caracteres, ou, em outras palavras, a arte de formar o caráter. Hoje nós sabemos responder, por exemplo, como a criança aprende. Ou seja, quais são os mecanismos cognitivos da aprendizagem? Nós sabemos. Aí podemos citar aqui Vallon, Piaget, Vygotsky e outros mais atuais, as pesquisas atuais, neurológicas. E tem um universo aí. Mas tudo isso está ligado ao desenvolvimento da inteligência. E Kardec está nos chamando a atenção que nós precisamos também ter o desenvolvimento dessa ciência, do desenvolvimento do sentimento. Porque o que tem faltado para nós é sentimento. Porque nós não temos trabalhado o saber se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Nós não temos trabalhado as questões da ética da convivência, quando você vai aprender os limites e o respeito ao outro, do mesmo jeito que você quer ser respeitado. O que nos leva àquele ensino magistral de Jesus, o mestre por excelência, que somente devemos fazer ao outro o que desejamos que ele nos faça. Regra simples, mas ela é tão profunda, ela é tão transformadora, que aplicada, ela resolveria todos os nossos problemas. Porque ela ia acabar com o egoísmo, com o orgulho e tudo mais, ia acabar com a injustiça. Porque nós iríamos nos respeitar e entender que a minha liberdade tem limite. Onde é que está o limite da minha liberdade? Quando começa a liberdade do outro. Porque os direitos são iguais. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, destinados à perfeição. Então, se temos diferenças hoje, essas diferenças são pontuais, ligadas a esta encarnação. Porque todos somos espíritos. E todos chegaremos um dia à perfeição, da qual a sua representação para nós é Jesus, o guia e modelo da humanidade. Então, nós temos que mudar essa nossa visão sobre quem somos, a visão sobre a educação, realmente o que ela é. Nós temos que também nos dedicar a essa arte da formação do caráter e trazendo de volta sua fala aqui no programa, Ronaldo, que é esse trabalho íntimo da autoeducação. Porque nós podemos querer mudar o processo todo aí, né?
Aí, né, mudar as escolas, mudar a legislação, mudar a filosofia que rege o que está sendo feito, essa coisa toda. Mas se eu não me transformo, se eu não me torno uma pessoa de bem, se eu não faço combate ao egoísmo que ainda carrego em mim, não adianta querer mudar o teto se não estamos mudando as bases, os alicerces. Então, isso é básico. Começa comigo, com cada um, e aí nós vamos, paulatinamente, gradativamente, mudando o sistema que atualmente rege essa educação, que deve ser, à luz do Espiritismo, a educação moral. Olha que interessante. A LDB, no processo de avaliação, a Lei de Diretrizes Básicas, na avaliação deve ser contínua, cumulativa, priorizando aspectos qualitativos sobre o quantitativo. E na prática você vê só a mensuração. É estranho. Não, mas vamos trabalhar a afetividade. De um aspecto assim... Mas o quê? Que trabalho é esse de afetividade? Ronaldo, eu vou interromper, mas como é que eu faço uma prova sobre afetividade e como é que eu vou dar nota? Comportamento. Se comportar bem, você tem a nota. Não. Comportamento é problema da família, é dos pais. Eu tenho que dar o meu conteúdo curricular. Você tem razão. É a família que tem que tratar disso também. Aliás, a família não tem nem que se meter na escola também, não. Ela tem que ficar lá na escola. Sem dúvida. Porque, olha, aluno dá problema, mas os pais, meu Deus do céu, nem pensar. Aí a gente já começa a esbarrar, porque vão pensar que a gente está querendo... Gente, tem que quebrar paradigma. Se não houver parceria realmente, trazer a família mesmo para a escola, tem que trazer mesmo. Não tem que ter agressão, não. O que está vendo? Olha, está aqui, ó, seu filho. Só quer ver o seu filho? Olha aqui, ó, é isso aqui. É uma excelente criança. Toda criança é excelente. Ninguém está falando mal do seu filho. Mas o comportamento dele tem alguma coisa aí. O que nós podemos fazer para contribuir para isso? Porque a nossa preocupação da escola e da família é o quê? Não é a formação desse ser? Se não houver parceria, ficarmos nos digladiando, não vai resolver nada. Nós vamos continuar brigando. Então, precisamos nos unir em prol de quê? Dele, mas em prol dele mesmo. E parar com os achismos. Precisamos trabalharmos juntos. Não tem que haver agressão. Nunca vai levar a nada. Se está agredindo, algo está errado nesse processo, nesse sistema educacional que os governos estão trazendo para nós. Eu vou ler uma das... A Maria Clara faz uma observação, faz várias aqui. Ela diz assim, ó, o espelho é um reflexo de nós para os outros. Como quebrar esse espelho quando o reflexo é o ego? Maria Clara, eu vou aproveitar o trocadilho aqui que você fez e vou falar, não tem que quebrar o espelho, até que se quebrar você vai acabar se machucando. O problema não é quebrar o espelho, é justamente o que você colocou ali, ó. Esse ego. Esse ego é o egoísmo. E como trabalhar isso? Nós estamos falando justamente todo esse trabalho e vamos dar continuidade aí aos outros programas. Então, esse espelho, somos nós mesmos, não tem que quebrar o espelho, tem que quebrar o egoísmo. Ele é que tem que ser extirpado. E como extirpar isso? Através da educação dos valores, através da formação do caráter, do sentimento. E você faz outra observação. A repetição dos bons estudos, dos métodos e meios educativos, seja uma boa solução? E aí, Marcos? Vou deixar essa com você. Bem, nós temos que trabalhar, não temos? Temos que lutar pelas mudanças, pelas transformações. Então, aquilo que é bom nos métodos, aquilo que é bom na prática pedagógica, aquilo que é bom na participação de alunos, dos pais, da família, no processo educacional, é claro que isso tem que ser divulgado, e mais divulgado. E tem que ser trabalhado o tempo todo. Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Nem todo mundo conhece, nem todo mundo ouviu falar, mas na década de 1970,
Lá em Portugal, na cidade do Porto, havia uma escola chamada Escola da Ponte, escola pública. É o normal, como qualquer outra escola pública lá de Portugal e do Brasil. Basicamente, a mesma coisa. E como a Escola da Ponte ficava num bairro de periferia da cidade do Porto, ela era considerada o depósito do lixo. Ou seja, todo mau professor e todo mau aluno era mandado lá para a Escola da Ponte. E os novos professores também, para ver se dava algum jeito lá. E entre os novos professores, lá na década de 1970, foi o José Pacheco. E José Pacheco não era um professor de ficar conformado com as situações. E ele achou que tinha que começar a transformar, que precisava fazer algo de diferente. Porque é incrível que todo mundo se acomodasse que a Escola da Ponte era uma das piores escolas de Portugal. E aí ele começou a batalhar, e batalhou, e batalhou. Ele estudou Freinet, Montessori, Pestalozzi, etc. E começou a fazer. Apanhou. Aí percebeu que ele não podia fazer o trabalho sozinho. Ele tinha que fazer um trabalho com a equipe, convencer os seus colegas, mostrar. Enfim, aí o processo foi acontecendo e a Escola da Ponte foi se transformando. E ela hoje é conhecida como a escola que não tem sala de aula, escola onde o professor não dá aula, escola onde os alunos formam grupos de responsabilidade, realizam assembleias, a escola onde os alunos estudam por grupos de estudo e pesquisa, debates, etc, etc. Bem, o tempo passou. O tempo passou e o José Pacheco chegou na sua aposentadoria. Ah, beleza, né? Agora chega, né? Oh, chega, aposentado, acabou. Ele recebeu um convite que partiu aqui do Brasil para vir fazer algumas palestras e falar da Escola da Ponte, essa escola transformadora, inovadora. E ele veio. Veio e gostou. Gostou do que viu aqui, gostou da gente brasileira, e ele disse lá consigo mesmo, sabe de uma coisa? Vou passar a viver no Brasil. Mas não vou viver no Brasil por viver. Vou trabalhar pela escola inovadora. Vou trabalhar por essa escola transformadora. E ele começou. José Pacheco está há mais de 20 anos aqui no Brasil. Exatamente agora, esta aí é a Escola da Ponte, ele está lá em Portugal, exatamente agora. Ele está passando uma semana, 10 dias lá para uma série de palestras, uma série de coisas ali. Então, ora, ele está na batalha, ele está na luta aqui no Brasil e no mundo, levando o projeto da Escola da Ponte, que ele chama de o projeto Fazer a Ponte, que é transformar a escola. Mas ele não trabalha só para a transformação da escola, ele trabalha pela transformação da educação. Então, sim, aquilo que está dando bons resultados, aquilo que é transformador, aquilo que aproxima a educação da sua realidade, ou seja, de equilibrar o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento moral, nós temos que trabalhar o tempo todo. É claro que alguém vai lembrar aquele ditado antigo: vocês estão malhando em ferro frio, ninguém se interessa por isso. Olha só, quem assiste esse programa Espiritismo e Educação? Tem muito espírita que nem sabe, nem entende que o Espiritismo é doutrina de educação. Vocês têm que falar de mediunidade, de fenômeno mediúnico, tem que falar de reencarnação, curas espirituais. Sem dúvida que nós vamos ter, provavelmente, um público telespectador maior. Mas Kardec, nessa questão 917 que o Ronaldo nos trouxe, é bem claro qual é o caminho para destruir o egoísmo e todos os males que o egoísmo provoca. A educação. Qual a educação? A educação que desenvolve a arte da formação do caráter, a educação que sensibiliza, a educação que transforma, a educação que faz com que eu me trabalhe sabendo me colocar no lugar do outro, porque aí eu vou respeitar o outro e ele também vai aprender
a me respeitar. E é por isso que nós estamos falando hoje aqui dessa humanização do ensino. Porque se temos que ensinar, ensinemos humanamente. Ou seja, com amor, com afeto, com respeito. É isso que nós temos que fazer. Eu vou dar continuidade na leitura dele aqui, que vai corroborar com tudo que você está falando aí. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como o do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria, da ignorância dos que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Vou parar aí. Está aí. Nós continuamos numa mesmice. A doutrina espírita nos ajuda muito. Mas vamos lá, vamos nos debruçar aqui na educação, como Kardec está colocando, e como os espíritos também nos chamam a atenção desse processo. Enquanto não firmarmos nosso pensamento, nossas ações, nessa formação, nesse resgate do nosso sentimento, da humanização, na espiritualização, nessa formação do caráter, a humanidade está no precipício. Ainda há tempo? Com certeza ainda há tempo. E muito tempo. Nós temos aí, eu vou me ver agora, Marcos, o nosso Sai Baba. Olha aí que processo bonito de educação também do seu instituto lá que ele deixou. Que não importa a religião, não importa se problema de casta, ele recebeu, dentro do seu processo de educação, todos, sem exceção. E até hoje o Instituto está lá. Dentro desse modelo, olha que interessante. Recebendo os pais, recebendo os professores, dentro de um processo de educação onde não se vê o problema, que é aquele problema de casta. Acabou. Não acabou, não. Continua. As divisões, mas está lá o Instituto. Mahatma Gandhi, Ronaldo, o que tem a ver? Tudo, que o processo de educação que ele fez, a não violência. O que nós queremos mais? Ou não tem nada a ver, Marcos? O Mahatma Gandhi, como exemplo a nós. Madre Teresa de Calcutá, Mansão do Caminho, com o Divaldo. Enfim, nós temos vastos exemplos de mostrar o que nós queremos da educação. Então, nós precisamos nos debruçar, sim, e falar quantas vezes forem necessárias, que só há um caminho, e esse caminho é a educação moral. E eu fecho aqui com Kardec dando uma continuidade. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência. Nós fazemos isso o tempo todo com a inteligência, nesse desenvolvimento intelecto dos conteúdos, das ciências. Mas em onde está esse desenvolvimento do senso moral? Que é o que Kardec está colocando. Não é isso, Marcos? É aí que ele está buscando esse aspecto. Boa cultura para darem bons frutos. É isso aí. A doutrina espírita é muito clara dessa necessidade de equilibrarmos, no campo da educação, o desenvolvimento da inteligência com o desenvolvimento do senso moral. Nós precisamos equilibrar os conhecimentos com o sentimento. E é o que está faltando. Está faltando sentimento. Nós temos assistido mundialmente, porque isso não é uma questão apenas do nosso Brasil, nós temos assistido mundialmente as pessoas egoístas, líderes religiosos, culturais, políticos, da música, do meio artístico,
extremamente egoístas, que só pensam em si mesmos, acumuladores de riquezas fantásticas, mas que não sabem ajudar o próximo. Então, se nós não trabalharmos essa arte de formar o caráter, se nós não introduzirmos o sentimento, nós estaremos falhando na missão educativa, que nos é confiada por Deus. Nós estudamos isso no Espiritismo, falamos isso aqui no programa. Essa missão que nos compete, e que começa na família, porque os primeiros educadores dos espíritos reencarnados são os pais, os avós, os tios. Só depois entram os professores. Mas todo mundo tem que ser educador. E o educador tem que estar preocupado em detectar as tendências de caráter desse espírito reencarnado. O que ele está trazendo, qual é a sua bagagem, o que precisa ser corrigido, o que deve ser alicerçado, aplaudido. Tudo isso faz parte da educação, mas não apenas a nível de inteligência. Porque nós podemos ter uma pessoa extremamente inteligente e que vai utilizar essa inteligência para fazer o mal aos outros. Aquele mal muito bem calculado, né? Porque ele é inteligente. Ele precisa ter essa inteligência direcionada para o bem. Então, nós precisamos aproximar a educação da nossa realidade espiritual, da reencarnação e dos ensinos morais de Jesus. O Evangelho, no futuro, será a base da educação. Não a nível desta ou daquela religião, desta ou daquela interpretação doutrinária. Não, nada disso. Não, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Ele sequer fundou o cristianismo. O cristianismo é obra nossa, que ele não criou o cristianismo. Ele veio nos trazer a lei de amor. Ele veio ensinar e exemplificar essa lei de amor. Por isso, Allan Kardec, ao lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, logo no início, ele já esclarece, olha, esta obra exclusivamente estuda os ensinos morais de Jesus. Porque esse é o campo onde todos nós haveremos um dia de nos encontrar. E é isso que precisa penetrar na educação para transformá-la. Marcos, chegamos ao nosso final, vamos dar continuidade, porque ainda vamos falar como é essa escola do sentimento, como é que ela funciona, vamos chegar a todo esse contexto aí. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos, e a todos que estão aí, Eugeni, Rosane, Maria Clara, né? Maria Clara, enfim, muita paz, que Jesus nos abençoe, paz nos lares de vocês também. Gratidão. Nós só temos que agradecer a você, Ronaldo, a você que está aí nos assistindo, que virá nos assistir, você que enviou a mensagem, você que não se manifestou, não importa. Importante é que possamos, aqui no programa Espiritismo e Educação, refletirmos sobre a educação através do que nos ensina a doutrina espírita. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, você pode nos assistir depois no YouTube, porque o vídeo fica disponível no canal Estação da Luz Tavares e também no canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até a semana que vem para mais um Espiritismo e Educação. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.